consumidor quando você se sente lesado. Aí eu vou começar o nosso assunto porque a Tainá vai falar das ações que o PROCON vem desenvolvendo essa semana e vai desenvolver ao longo da semana toda com relação ao direito do consumidor. Eu vou começar te perguntando exatamente sobre essa enquete. As pessoas têm procurado mais o PROCON para resolver ou para reivindicar os seus direitos? Como é que anda essa procura pelo seu direito no PROCON? A procura ela é constante. Os números nos mostram isso. Nós divulgamos mensalmente, semestralmente, anualmente algumas publicações em termos, até para dar uma devolutiva para a sociedade do nosso trabalho, né? Uma transparência do nosso trabalho. Ano passado foram cerca de 25 mil atendimentos no ano. Feitos aos consumidores juiz-foranos e também aos que são de fora, mas que aqui mantiveram a sua relação de consumo. Mas é uma faca de dois gumes, Marcelo, porque é igual plano de saúde, você paga para não usar. Seguro de vida, né, você paga, mas não chega em casa doido para morrer para ter o seguro. Exatamente. Então, o órgão de defesa do consumidor, quando o consumidor procura, é porque existe uma lesão ou uma ameaça de lesão ao direito dele, não solucionada pelo fornecedor. Pois é. Seja porque o consumidor não procurou, porque ele não sabe quem procurar, como procurar, ou porque perdeu a confiança, ou porque procurou e não resolveu. Então, é uma faca de dois gumes, na medida em que a gente tem muito atendimento, porque o consumidor ele está politicamente consciente dos direitos dele, mas, ao mesmo tempo, isso nos mostra que a lesão ao mercado de consumo, ela ainda permanece na nossa sociedade. A partir disso, quais ações o PROCON está desenvolvendo essa semana e vem desenvolvendo para dirimir esses problemas? Eu ia exatamente fazer essa correção. Essa semana é uma semana que a gente tenta dar um pouco mais de visibilidade, de ênfase, né? Exatamente, a tudo que a gente faz. Mas nós temos feito os trabalhos, eu te falo que a coisa é diuturna, ela é diária mesmo. Eu sei disso, eu acompanho os trabalhos de vocês. A gente tem tentado, Marcelo, dar ênfase a questões que ainda não são abordadas, porque a gente fala muito da sociedade de consumo, a gente pensa em consumo como produto, serviço, o vício do televisor, a internet que não está funcionando, mas esquece que a sociedade de consumo produz, o produto da sociedade de consumo também tem que ser analisado. E aí a gente tem o meio ambiente e a sustentabilidade, a gente tem as desigualdades sociais, a pobreza, que, querendo ou não, é resultado do consumismo, da sociedade de consumo, do capitalismo, do nosso modelo econômico. E quando eu falo em órgão de defesa do consumidor, eu não estou ali, órgão de defesa do consumidor, somente para solucionar problemas de consumo, de negócios jurídicos de consumo. A gente está ali para fazer política pública. Então, a gente precisa de pensar em tratamento, combate e prevenção, não só de dívidas, mas de todos os relacionamentos de consumo. E isso tem... De que forma vocês estão fazendo isso? Eu sei que vocês usam o PROCON móvel, vão para determinadas regiões da cidade, onde menos pessoas são atendidas, né? E às vezes é difícil se locomover até a sede do PROCON. Como é que vocês têm resolvido esses problemas? Assim? A gente tem o trabalho do PROCON aqui, que é o PROCON móvel, indo sempre a algumas regiões pré-determinadas para fazer os agendamentos, os atendimentos. Temos as regionais, Benfica e Santa Luzia. A gente tem investido muito nas redes sociais, com divulgação de informação, vídeos, informação mais atrativa, rápida, né? A gente tem canais de atendimento online, telefone, chat. Essa semana, por exemplo, a gente distribuiu pela cidade algumas faixas para lembrar o consumidor, na hora que ele para no trânsito, né? Seja o pedestre para aguardar, para atravessar, seja o veículo para aguardar o pedestre. A gente colocou algumas faixas para poder lembrar que essa semana a gente tem a comemoração do Dia Internacional do Consumidor, não é só no Brasil. A gente tem algumas divulgações dentro dos coletivos, porque a pessoa senta ali, vai para casa, passa às vezes horas ali dentro, e aí, ao menos para lembrar de que o município de Juiz de Fora tem uma política muito aguerrida das relações de consumo, executada por um órgão do município, né, cuja gestão atual
de fato, volve o olhar para os vulneráveis e os vulnerados. Exatamente. Eu sou testemunho disso porque eu acompanho o trabalho do PROCON desde que ele foi criado aqui em Juiz de Fora. E conheço, né, quase que todos os superintendentes que por lá passaram e sempre muito empenhados, assim como você, em trazer as informações e esclarecer o cidadão, né? E você falou de 15 de outubro, Dia Internacional, até contei no início aqui, rapidamente, que isso começou lá com o Kennedy, né? O John Isso, Fitzgerald década de Kennedy, 60. em 62, num discurso Isso. famoso dele, falando dos direitos e tudo mais. Foi ali que tudo começou. Mas, enfim, hoje, vocês estão com ações essa semana, assim, específicas que estão sendo intensificadas? Sim, sim. A gente está com o Procomóvel na Alfield. Na Alfield, ali perto do Central, né? Isso, em frente ao Cine Teatro Central. A gente teve essa semana já 2, vamos ter mais um workshop. Sobre a questão da organização financeira, educação financeira. Isso. Vamos ter um sobre direitos dos consumidores nos bares e restaurantes. Isso é possível ser acessado no site do PROCON? As inscrições, sim. As inscrições? Sim, todas as informações no nosso Instagram, nas nossas Não redes pode sociais. perder tempo porque tem número limitado de participantes, Tem número evidentemente, limitado, né? é gratuito, com certificado, com gente especializada, gente que está ali no dia a dia, para falar do direito do dia a dia do consumidor, né? Exatamente. A gente teve ações junto à CRAS da cidade, até em comemoração também ao Dia Internacional da Mulher. Existem algumas pautas que não são ditas, a gente tentou trazer à tona, estamos trazendo à tona, como a gente falou da taxa rosa, porque a mulher ela ainda é discriminada, né, dentro das relações de consumo, e a mulher passou de objeto das relações de consumo. Quem não se lembra das famosas publicidades das cervejas, né, em que mulheres seminuas eram mostradas, né, ali junto com o produto, eram vendidas. Cerveja era boa se tivesse uma mulher seminua na propaganda. Exatamente. E aí a gente vai disso até a taxa rosa, que de certa forma está calcada no sentimento de inclusão, né? Foi algo desenvolvido para mim e acaba um sobrepreço nos produtos. As mulheres pagam mais, mesmo ganhando menos, porque foi divulgada também uma pesquisa recente sobre isso. Então são temáticas que fogem do dia a dia das pessoas, né? As pessoas... eu e mais um grupo, né? A gente está sempre levando quase que uma caravana na reunião da Senacom, da Secretaria Nacional do Consumidor, e existem algumas pautas que as pessoas às vezes nem fazem ideia, né? Jogos online e apostas online é matéria que nós estamos traçando estratégias, exatamente. Os influenciadores digitais, quais são as responsabilidades desses influenciadores digitais? Também a matéria. Fake news, o que o PROCON tem a ver com fake news, né? Então, são pautas, são temáticas que muitas vezes o cidadão não tem noção, consciência de que são tratadas com muita seriedade pelos órgãos de defesa do consumidor. Exatamente. E rifas online, que a gente tem visto aí também, cada coisa absurda, né? E as pessoas ainda caem nesses golpes. A Senacom tem feito algumas tratativas junto à Meta para conseguir minimizar e barrar, como fizeram com a questão do roubo do celular, né, a comunicação. Isso é política pública, sabe, Marcelo? É pensar em algo que solucione de forma rápida, né, que apague o incêndio, mas que ao mesmo tempo seja permanente, né, ao longo do tempo. Isso só vai ser resolvido a partir da sua reclamação, a partir do seu contato, para que os órgãos de defesa do consumidor saibam o que está acontecendo, né? É o que eu tenho dito. E a partir daí, vamos criar uma lei, vamos criar uma política pública para resolver essa questão. Exatamente, até porque as leis surgem da necessidade social, disso, né? Tem essa necessidade social de regulamentar algo, a gente regulamenta. Só que não pode ser uma lei simples, que é simplesmente uma lei. Ela tem que ter eficácia, efetividade, e é o que nós tentamos fazer sempre. E empoderar o consumidor. O consumidor, ele precisa de ter a noção de que a lei da oferta e da demanda é ele que controla. É ele que controla, exatamente. A partir do momento em que ele boicota algumas marcas, em que ele exige mudança, porque ele é o destinatário, ele tem que ser o centro das atenções. Então, a taxa rosa, por exemplo, o nosso convite é para que as mulheres
não comprem coisas rosas, né? Que não comprem coisas que sejam direcionadas para a mulher, porque a gente não sabe nem a eficácia, a eficiência disso, ou a especificidade disso, ou se somente eu estou fazendo uma embalagem mais bonitinha para atrair a mulher, né? Então, vamos usar o azul, a gente faz uma alusão à rosa azul, né? Mas vamos usar aquilo que é comum para a gente poder parar de ser precificada em algumas questões. Até porque a gente continua ganhando menos, viu, gente? Tá certo, Tainá. Eu quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui. É sempre um prazer ter você aqui. Parabenizar pelo trabalho de vocês e, mais uma vez, o nosso canal está sempre aberto a o que for necessário para divulgar ações que sejam em defesa do cidadão. E nós somos muito gratos por esse espaço, Marcelo, porque a rádio, né, continua sendo o meio de comunicação mais eficiente e eficaz, que chega realmente a todo mundo, não é seletivo, não segrega. Então o espaço é muito importante e eu agradeço muito à Transamérica por nos fazer esse convite aí quinzenalmente. Obrigado, Tainá. Tainá Amarazzo, superintendente do PROCON de Juiz de Fora. Na Transamérica, defesa do consumidor.